aqui, crocheteira, o nosso porta-papel de bancada do nosso jogo de banheiro romano. Então, eu fiz o porta-papel bem legal com a flor, usei a flor catavento, usei a folhinha um pouquinho diferente. E aqui eu vou estar passando os materiais que eu utilizei para fazer, ele é bem econômico. Você pode estar fazendo para montar o seu kit de banheiro, você pode estar fazendo para dar de mimo, também é bem rapidinho de estar fazendo. Aqui fica, eu vou colocar por baixo, né? Ele não tem uma tampinha, esse modelo é todo fechado e eu vou colocar o papel por baixo. Para a flor, eu utilizei 10 gramas do barbante 100% algodão, né? Usei o barroco. Vou deixar aqui a numeração da cor também. Para fazer a parte da folhinha, eu utilizei 5 gramas para fazer toda essa parte da folhinha com o verde mesclado. Aqui eu utilizei a cor cru no barbante, eu utilizei 20 gramas para fazer esse porta-papel. Na cor malva, que é essa cor da Eurohome, a cor malva, eu utilizei um total de 55 gramas, tanto para essa parte quanto essa parte final, um total de 55 gramas. Então, ela é bem econômico, rápido de fazer e fica um charme, olha, fica uma sainha, conforme eu explico na videoaula. Se você não quiser que fique essa parte da sainha, você pode fazer até essa penúltima carreira, que ele fica quase encostando ali, fica bem legal também, tá bom? Então, eu espero que você goste e vamos para videoaula. Estou utilizando a agulha numeração 13,5 e vou iniciar com o anel mágico, dessa forma. Faço o anel mágico, eu gosto que ele fica bem fechadinho no final. Um ponto baixo, agora eu já tiro meus dedos daqui do meio. Como eu fiz um ponto baixo, eu vou subir mais 1, 2, 3, 4 correntes. Laço e venho aqui dentro desse anel e vou trabalhar um ponto alto. Agora, 2 correntes, aqui eu inicio com todas essas correntinhas para dar a altura do ponto alto, para dar o espaço das correntinhas e faço o ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes, laço e dentro do círculo, um ponto alto. 2 correntes dentro do círculo, ponto alto. 2 correntes e vou trabalhando desta mesma forma até eu ficar com um total de 8 espaços. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer o 7º espaço, eu retorno. Finalizando aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Faço 2 correntes e agora eu venho nessa ponta e fecho o círculo. Deixo ele bem fechadinho. E agora, eu conto. A primeira é aquele ponto baixo que eu iniciei. Então, eu conto o ponto baixo, venho para a segunda correntinha, na terceira, faço um ponto baixíssimo. Fica dessa forma. Agora, eu entro com a minha agulha nesse espaço das 2 correntinhas, fazendo um ponto baixo e mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e dentro desse espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 4 pontos altos. Subo 2 correntes, viro meu trabalho para o lado avesso e agora eu tenho esses 3 pontos altos. Eu trabalhei as correntinhas no primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto, no terceiro, ponto alto. E sobre o quarto, um ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Note que eu tô do lado avesso, eu me localizo por essa ponta inicial. 2 correntes, agora do lado avesso, eu viro essa parte lá pro outro lado e fico com o lado direito. Eu laço e venho pro segundo espaço. Note que eu tenho essas 2 correntinhas, coloco a minha agulha nesse espaço. E deixo essa pétala aqui pra frente. Um ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos nesse espaço. Subo 2 correntinhas, viro meu trabalho pro lado avesso, subi as 2 correntinhas na direção do primeiro dos 4 e aqui na sequência eu faço um ponto alto sobre cada um de base.
ficando um total de 4 pontos altos. 2 correntinhas, todo lado avesso, viro pro lado direito, laço, e note que essas correntinhas eu pego aqui eu venho aqui por trás para colocar minha agulha nesse espaço, ó. Eu não faço aqui por frente, por trás para ficar dessa forma. As correntinhas ficam aqui por trás da pétala. Então, aqui por trás, venho para o próximo espaço, meu terceiro espaço, e vou repetir. Venho direto trabalhando pontos altos, fazendo um total de 4 pontos altos nesse espaço. 4, 1, 2 correntes para dar altura do meu primeiro ponto alto, viro para o outro lado e trabalho ponto alto sobre cada um. Lembrando que as 2 correntinhas que eu subo, eu já subo na direção do primeiro dos 4. Totalizei 4 pontos altos com as correntinhas, faço 2 correntes de espaço, todo lado avesso, viro para o lado direito e coloco nessa direção, ó. Laço e venho para o próximo espaço, trabalhando a mesma repetição. Então, eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta, fazendo um total de 8 pétalas. Quando eu estiver finalizando a 8ª, eu retorno para mostrar como eu vou finalizar essa parte. Finalizando, então, aqui a minha 8ª pétala e ficou dessa forma. Confere se tá tudo certinho. Fiz as 2 correntes, né, aqui do lado avesso, virei pro lado direito. E eu tenho esses 4 pontos altos, eu vou prender bem no pezinho desse primeiro, com um ponto baixíssimo, alongo, corto, faço o arremate aqui do lado avesso, arremato essa ponta inicial, aí eu retorno com o verde para fazer a parte da folhinha. Então, aqui feito a parte da flor, eu vou fazer a parte da folhinha um pouquinho diferente das outras peças, mas ele vai ficar com o mesmo efeito, né, porque são as mesmas cores, mas é um pouquinho diferente por conta de ser, conforme eu mostrei no início, esse formato, né, para dar certinho no rolo do papel. Então, nessa parte, eu vou precisar iniciar com o nozinho para eu conseguir entrar nesse espaço e não conforme eu venho trabalhando, que eu inicio prendendo, apenas deixando uma ponta. Tem partes que não tem como iniciar daquela forma, sem o nozinho. Mas essa parte vai ficar pro lado de dentro, então não vai ficar aparecendo tanto nó aqui do lado avesso. Agora, eu coloco a minha agulha nesse espaço com o nozinho e faço um ponto baixo e mais uma correntinha. Laço, puxo um pouco que eu vou trabalhar nesse espaço. Então, eu laço, faço um ponto alto, agora eu laço 2 vezes. No mesmo espaço, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Tiro 2, 2 e 2. Faço 2 correntes. Novamente, se precisar puxar, eu puxo que eu vou trabalhar nesse espaço. 2 laçadas na agulha, ponto alto duplo. Coloco a minha agulha e tiro 2, 2 e 2 alcinhas. Laço e faço um ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço um ponto baixo. Formei a minha primeira folhinha. Nota que com as 2 correntinhas ele fica essa ponta. Agora, eu venho direto, baixo um pouquinho a pétala, venho direto para esse espaço das 2 correntinhas da flor. Coloco a minha agulha, faço um ponto baixo, uma corrente, laço, e no mesmo espaço eu trabalho um ponto alto, 2 laçadas na agulha e faço ponto alto duplo. Coloco a minha agulha e vou tirando de 2 em 2 alcinhas. 2 correntes para formar uma pontinha e 2 laçadas, faço um ponto alto duplo, laço, puxo um pouco se precisar, faço um ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando por toda a volta, formando as minhas folhinhas dessa forma. Você tenta conforme eu fiz nas primeiras, vem direto, já faz o ponto baixo, uma corrente, ponto alto duplo, 2 correntes, ponto alto duplo, ponto alto, uma corrente, um ponto baixo. Eu repito em todos os espaços, quando estiver finalizando aqui, eu faço a última pétala,
né? Faço o ponto, a correntinha, o ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui onde eu iniciei, corto, arremato, aí eu retorno com a outra cor para dar sequência. Então, aqui finalizado a parte da flor, a parte da nossa folha, agora eu venho com o barbante na numeração 6, na cor cru, uma agulha número 13,5. Então, aqui, como vai ficar do lado avesso, eu vou iniciar com o nozinho. Vou colocar o nozinho aqui na agulha. E vou prender. Tá vendo aqui? Eu tô do lado avesso. Aqui o lado direito, eu vou trabalhar argolas aqui do lado avesso. Então, eu tenho entre uma folhinha e outra, eu tenho como se fosse um V, tá vendo? Que eu tenho como se fosse um V entre uma folha e outra. Eu coloco a minha agulha nessas duas alcinhas, prendo com um ponto baixíssimo. E agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes do lado avesso. Eu vou pegar e colocar minha agulha. Vou colocar minha agulha nessas duas alcinhas, nesse que forma o V, entre uma folha e outra. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho para o próximo espaço, entre uma folha e outra. Coloco a minha agulha nessas duas alcinhas, ponto baixo, 6 correntes e trabalho esta mesma repetição quando estiver finalizando o retorno. Então, aqui, finalizando a parte das argolas, fiz 6 correntes e faço um ponto baixíssimo onde eu iniciei com o ponto baixíssimo. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui também. Agora, eu vou trabalhar sobre as argolas. Coloco a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixo e mais 2 correntes. No mesmo espaço, 2 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, fica um total de 3 pontos altos. 1, 2 correntes, laço. No mesmo espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui, para combinar com o modelo dos tapetes, eu vou trabalhar a parte dos leques com os pontos altos. Então, eu fiz um leque, laço, e aqui onde eu fiz um ponto baixo, que eu prendi as argolas, eu faço um ponto alto, dessa forma. Laço, venho aqui na próxima argola e trabalho 3 pontos altos para dar início ao próximo leque. 2 correntes, no mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Formei mais um leque. Laço sobre o ponto baixo, faço um ponto alto. Laço e vou fazer a mesma repetição aqui nesse espaço da argola. Eu vou fazer o leque, que é formado por 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Sobre o ponto baixo que eu prendi a argola, faço um ponto alto. Inicio o leque. Então, eu faço essa mesma repetição até a última argola, aí eu retorno. Então, aqui, finalizando, ele ficou dessa forma. Aqui até vou colocar em cima de um rolo de papel. Aqui é um rolo de 60 metros, um dos maiores, né? Então, ele fica assim, tá vendo que fica a florzinha em cima. E aqui, ele já começa a descer na lateral. Aqui em cima fica a flor. E aqui é a parte que ele fica um pouco na parte de cima, aqui pega uma bordinha, mas ele já vem descendo. Para as próximas carreiras já vai ficando nessa lateral do papel, tá? Então, aqui para seguir a sequência dos tapetes, eu vou finalizar essa carreira na cor cru e depois eu venho com o rosa, no caso, eu tô usando a cor malva para fazer as próximas carreiras. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo nesse segundo ponto alto, corto, arremato, aí eu volto com a outra cor para dar sequência. Se você quiser fazer de uma cor só, você pode dar a continuação, né? Só seguir com ponto baixíssimo até o meio desse próximo leque e aguardar. Como eu vou fazer de outra cor a próxima carreira, eu arremato e volto com a outra cor. Então, aqui, voltando com a outra cor, no meu caso, tô usando a cor malva, barbante numeração 6.
é malva da marca Roma. Caso você queira fazer dessa mesma cor, eu tô usando a agulha número 3,5. E vou iniciar da forma que eu sou acostumada, iniciar deixando uma ponta e depois eu faço o arremate. Se você quiser iniciar com o nozinho, você pode iniciar aqui no meio. Ou se você tá fazendo da mesma cor, você pode fazer ponto baixíssimo até o meio do leque. Aqui eu deixo uma ponta e coloco a minha agulha. Eu tenho essas duas correntinhas no meio do leque, eu coloco a minha agulha no meio dessa primeira correntinha, puxo uma parte e deixo outra lá atrás para depois fazer o arremate. Agora, eu pego dessa mesma correntinha somente a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntes, laço e venho aqui dentro desse espaço e faço mais 2 pontos altos, formando 3 com as correntinhas que eu subi. 2 correntes no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar leque sobre leque. Dessa forma. Agora, eu laço e sobre esse ponto alto que eu fiz da carreira anterior, eu vou pegar por trás dele para fazer um relevo. Então, nota que eu tenho esse espaço antes e depois desse ponto alto, eu coloco a minha agulha antes do ponto alto, passo a minha agulha lá no outro espaço e puxo uma laçada e faço um ponto alto normalmente. Quando eu faço dessa forma, ele fica um relevo, em todas as carreiras ele vai ficar um relevo. Laço, venho para o próximo espaço no meio do leque e venho direto fazendo os 3 pontos altos. Como é o meu segundo, inicio diretamente com os pontos altos, somente no primeiro que eu subo as correntinhas. Então, aqui eu faço 2 correntes, volto no mesmo espaço, fazendo 3 pontos altos. 2 e 3. Laço, novamente, sobre o ponto alto, eu coloco a minha agulha aqui nesse espaço, lá pra trás, e faço um ponto alto normalmente. Eu não faço aumentos, porque a intenção é ele descer, né, na parte de baixo, contornando o rolo. Então, eu não faço aumentos. Laço, venho diretamente para dentro do próximo leque, no espaço das 2 correntinhas, e faço um leque. Sempre será 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço. Laço e já venho fazendo o ponto alto em relevo sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Finalizando, então, essa parte, eu fiz o ponto alto em relevo. E agora, eu finalizo nesse primeiro leque, no segundo ponto alto, para ele ficar mais juntinho essa parte. Venho sobre o terceiro, faço um ponto baixíssimo. E aqui no meio do leque, eu faço um ponto baixo. Aqui eu tenho, vou colocar aqui no papel novamente. Aqui fica bem o meio da flor. E nota que ele já vai descendo, ó. Vai ficando certinho essa parte das laterais. Ele não tá sobrando demais, não tá repuxando, tá ficando certinho essa parte. Agora, eu vou descer por mais 2 carreiras. Então, eu fiz uma carreira com a cor malva, fiz uma e faço mais 2 carreiras da mesma forma. Então, eu trabalho leque sobre leque, aqui eu fiz o ponto baixo no meio do leque, subo 2 correntes e faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, esse início vai ser dessa forma. 2 correntes e no meio do leque faço mais 3 pontos altos. Onde eu tenho a parte do ponto alto em relevo, eu vou trabalhar ponto alto em relevo. Coloco minha agulha aqui, passo lá pra trás e faço lá pro outro lado e faço um ponto alto normalmente. Laço e venho direto pro meio do leque, trabalhando a parte dos leques. Somente aqui nesse primeiro que eu faço o ponto baixo, subo 2 correntes. A partir do segundo leque, eu entro direto fazendo ponto alto, né? Eu faço os 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Então, eu faço 3 carreiras na cor malva, uma carreira na cor cru e mais 2 carreiras na cor malva, tá bom? Vou deixar a sequência certinho na descrição aqui para você não se perder
vai ser a mesma repetição, não tem dúvida, não tem para que eu voltar e fazer, refazer novamente. Aí eu retorno pra gente finalizar essa parte do nosso porta-papel. Finalizei então as carreiras, coloquei vestindo no papel para você ter uma noção de como tá ficando. E aqui eu vou fazer apenas mais uma carreira, que vai ser o bico de acabamento, ó, tem só um espacinho para dar certo. Se você quiser deixar assim, você pode deixar também, colocar ali, ele fica certinho, ó, fica só esse espacinho sobrando. Aqui eu fiz então, depois da folha eu fiz a parte em cru, fiz 3 carreiras com a cor malva, uma carreira com a cor cru, 2 carreiras com a cor malva, e para dar certinho aqui eu vou fazer mais uma carreira com o bico de acabamento. Essa carreira, ele já vai ficar encostando no chão, vai ficar meio para fora assim, e é esse detalhe que eu quero. Se você não quiser aquele detalhe que ele fica como se fosse uma sainha assim, você pode estar deixando dessa forma aqui, ele fica retinho na bancada, tá bom? Então, aqui para dar sequência, eu fiz meu último leque, laço, e trabalho sobre o ponto alto em relevo. Finalizo a primeira no segundo ponto alto com ponto baixíssimo, no terceiro eu faço um ponto baixíssimo, e dentro do leque eu faço um ponto baixo, subo 2 correntes, e nessa última carreira eu vou fazer, ao invés de fazer 3 pontos altos no leque, eu faço 4. Então, aqui eu tenho essas correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e faço mais 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3 correntes, aqui eu vou fazer um picô, dessa forma. Laço, puxo um pouquinho se precisar e faço neste mesmo espaço mais 4 pontos altos. Se você achar que não precisa fazer 4 pontos altos, você continua com 3. Então, aqui eu faço normalmente o ponto alto em relevo, laço e novamente dentro do espaço eu já entro fazendo os pontos altos. Então, aqui no meu caso eu faço 4 pontos altos. Vou mostrar mais uma vez aqui. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora eu faço picô. 1, 2, 3 correntes, volto pegando essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, laço. Nesse mesmo espaço, eu faço 4 pontos altos novamente, ou quantos você achar necessário colocar aqui para ele não ficar repuxando. Então, fiz o próximo bico, laço e venho sobre o ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Então, ele vai ficando essa sainha, assim, esse bico, fica bem legal. Quando finalizar, eu vou mostrar como ficou no vestido no papel, né, no rolo de papel, e ele não fica repuxando essa parte. Então, eu faço essa mesma repetição, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, e fazendo com o picô e 4 pontos altos de cada lado aqui na parte do leque. Faço por toda a volta, finalizo aqui com ponto alto em relevo, finalizo no segundo ponto alto com ponto baixíssimo, corto, arremato aqui do lado avesso, e está finalizado o nosso porta-papel de bancada. Aí, eu vou deixar passando a foto e como ele fica quando eu tiver finalizado.